Bom dia a todos. Nós aqui na Valor, nós levamos muito a sério a nossa missão de fazer um serviço completo de assessoria aos nossos clientes. Uma parte que a gente considera muito importante desse serviço é levar educação financeira e informação para eles. Ainda mais num momento turbulento, como a gente está vivendo agora. Meu nome é Bruno Mansur, eu sou sócio da Valor Investimentos. Quero agradecer a todos vocês a presença, especialmente a Legacy, representada aqui pelo Gustavo. A Legacy é uma das maiores gestoras do Brasil, uma equipe extremamente qualificada, são parceiros nossos de longa data. E, bom, é isso. Gustavo, vamos começar batendo papo. Acho que é interessante a gente começar falando um pouco sobre esse momento, sobre a conjuntura, o cenário atual. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos aí pelo tempo, pela atenção. Obrigado pela parceria aí da Valor. Tá com a gente desde o início, né? Bom, falando um pouco do cenário atual, acho que primeiro vale a pena contar um pouco como foi toda essa história, todo o desenrolar e como foram as discussões dos impactos do vírus, principalmente, né? Desde o começo do ano até agora. No começo do ano, acho que já era consenso assim, do mercado que o mundo estava em desaceleração, mas uma desaceleração gradual que não impactaria o nosso crescimento aqui. Eu acho que até seria bom para o Brasil, né? O mundo ainda crescendo um pouco, Estados Unidos crescendo entre 1,5% e 2%, ok. E o Brasil aqui com as suas reformas feitas, ainda algumas coisas para fazer, mas num caminho de crescimento que levavam, né, ao setor privado, principalmente, a performar muito bem e a Bolsa performar muito bem. Então, esse era o cenário de consenso ali. A gente também estava mais nessa ponta, mas antes mesmo do vírus, já estava havendo uma revisão de crescimento, né? Todo mundo entrou no ano de 2020 com crescimento de 2 ou mais. A gente também chegou a ter um crescimento de 3. A gente estava na ponta mais otimista na virada do ano. E logo depois da virada do ano, com os primeiros números sendo divulgados, né, de produção industrial, de varejo, de vendas, de emprego, de tudo, a gente estava vendo que esse crescimento de 3% ele já não viria. Então, que o crescimento do Brasil, a gente chegou, antes do vírus mesmo, a gente chegou a revisar para 1,5%, né, de crescimento. Então, e o mundo, parecia que os Estados Unidos ia crescer 1,5%, mas isso ia ser mais ou menos o crescimento do mundo, né? China perto de 5,5%, Europa 0,5% de crescimento. Então, era um mundo crescendo pouco, mas ainda assim crescendo. Quando veio o vírus, né, lá na China, em Wuhan principalmente, aí começou a mudar um pouco o crescimento mundial, a perspectiva de crescimento mundial. Primeiro, pareceu que o vírus ia ficar ali mais conscrito à China. Se saísse da China, não seria algo tão impactante para a atividade mundial, que não seria muito forte, né? E quando estava na China, ainda havia uma discussão. Mas a China ela sempre exportou deflação. Então, se a China para e o mundo continua bem consumindo, pode ser que essa crise seja uma crise inflacionária, né? Essa desaceleração seja inflacionária, porque é só mais da China. Então, havia discussão se era deflacionária ou inflacionária, mas se tinha certeza que era uma crise recessiva, né? Porque a China desacelerando muito forte, ela vai impactar tanto as cadeias de comércio internacional quanto o PIB mundial por várias vias, né? Então, que era recessiva a gente já sabia, mas a discussão era se era inflacionária ou deflacionária. E essa contaminação seria por conta do canal de produção de manufaturados da China, né? De bens manufaturados. Ok. Quando a contaminação foi para a Itália,
aí a figura toda mudou, porque na Europa você não consegue fazer um contingenciamento de pessoas, o isolamento do modo que foi feito na China, e com os primeiros números de Itália de contaminação deu para ficar claro, assim, com toda a perfil da população mais velho também, o clima, né, no inverno e a, a, a concentração de pessoas ali na Europa é muito grande, até os países são muito próximos uns dos outros. Então a contaminação ia ser rápida, não ia ter como parar, e aí tem um setor que vai ser mais impactado até, e foi mais impactado do que o setor de bens manufaturados, que era o primeiro setor que a gente viu na China. Então seria o setor de serviços. O setor de serviços no mundo, ele é no mínimo 60, 65% do PIB de qualquer país, né? Então, você pega, tem país que é 80% do setor de serviços, né? Quanto mais desenvolvido o país, mais o setor de serviços é forte em relação aos outros. Então, quando esse vírus pega nos países desenvolvidos, então a gente tem um colapso da demanda do setor de serviços. E esse colapso da demanda ele é muito mais importante e mais relevante do que o colapso na oferta dos bens manufaturados. Esse colapso na demanda do setor de serviços pega justamente a parte principal da inflação mundial, né, que é serviços, que é a parte ali o core da inflação mundial. Então, toda essa discussão de se essa crise ia ser uma crise inflacionária ou deflacionária, ela parou de acontecer. É óbvio, assim, até acontece, mas assim é muito amplamente aceitado e a gente também acha que ela é muito deflacionária. Ela é uma crise muito deflacionária, principalmente no setor de serviços, né? Então, todo esse o remédio, né, que é feito para poder a contaminação ela ser menor, que são os lockdowns, ela impacta o setor de serviço muito forte. Todo mundo para de andar em lugares que tem aglomeração e para até de consumir serviços também por conta do contato físico, proximidade das pessoas. Então, é o setor mais impactado, e aí dentro do serviço tem setores piores e menos piores, né? Não tem nenhum setor bom. Mas aí, com isso, né? E esse foi o primeiro Black Swan, né? Esse foi o grande Black Swan que aconteceu. Mas no meio disso tudo também houve uma discussão muito forte da Rússia com a Arábia Saudita, né? Quanto ao petróleo, eles fizeram um choque de oferta, dizendo que iam produzir petróleo mais barato que pudesse. Eles queriam mesmo era vender o mais rápido possível o petróleo. Isso fez o preço do petróleo cair muito fortemente. Essa queda do petróleo causou um estresse de grandes proporções no mercado de crédito americano. Por quê? Porque a maior produção de petróleo americano, de energia americano recente é do shale gas, né, que é o gás de xisto. E esse é um setor muito alavancado, que tem muita dívida emitida, e essa dívida opera no mercado que a gente chama high yield, né, que são dívidas com mais alto risco. Só que o petróleo, essa produção de shale gas, ela só vale a pena, ela só dá lucro quando o petróleo está acima de 35 ou 40 dólares. Quando o petróleo vai para 20, que é o que aconteceu, começa a se precificar uma quebra nesse setor, que é um grande setor de energia nos Estados Unidos, e aí contamina todo o crédito, não só do setor de energia, o gás de xisto nos Estados Unidos, mas também tudo que é crédito com mais alto risco, né? Quando a gente vê essa contaminação, né, primeiro, a queda muito rápida de atividade no mundo e o setor de crédito de mais alto risco nos Estados Unidos estressando amplamente, aí a gente vê uma contaminação mais rápida também dos países emerging markets ou qualquer ativo de mercado que tenha alto risco, né? Os países emerging markets são vistos como países de alto risco. E o Brasil
também tem esse perfil. Então, tudo que a gente viu no começo, que era uma discussão de como parar o vírus ou o número de mortes, que era apenas a gente no começo, aí indo para o campo da saúde, né? No começo a gente não tinha uma discussão de quanto de lockdown é necessário num país ocidental, ninguém sabia. Qual o perfil da contaminação vai matar quantas pessoas? Não se sabia. As simulações eram muito de 1 milhão de mortes, era uma coisa assim bem estarrecedora. Então, os lockdowns poderiam ser indefinidos e aí os efeitos econômicos também indefinidos. E também não se tinha um protocolo de tratamento nem de remédio, né, que se melhorasse que fizesse essa situação melhorar ou acelerar ou ter uma cura. A vacina, ela de certa forma sempre foi fora de cogitação, porque o processo de produção de uma vacina é muito longo. Então, o que se buscava e ainda se busca é um remédio para que o tratamento seja mais eficaz, que as pessoas consigam não chegar no último estágio de UTI e não sobrecarregar os hospitais, né? Bom, toda essa discussão era assim a discussão mais show de horror que a gente podia ter, né? Era lockdown indefinido, sem tratamento, crise de crédito, crise em emerging markets. A única coisa boa disso tudo é que ela era deflacionária, então os bancos centrais poderiam cortar os juros, né? De lá para cá, houve uma grande evolução desse período para cá, assim, de 10 dias atrás para cá. Parece pouco tempo, mas de 10 dias para cá, a discussão mudou um pouco, né? Porque começou-se a discutir, olha, o lockdown indefinido, ele tem um efeito econômico estarrecedor, então isso causa muito desemprego, e aí pode ter realmente mortes por miséria, e então o lockdown indefinido não é uma opção. A gente tem que ter um fim para o lockdown, né? Ok, só de ter uma discussão que tem que ter um fim para o lockdown já é uma discussão saudável, independente de onde seja esse fim. E aí, da parte das drogas, né, dos tratamentos, também houve uma grande evolução, né? Hoje a gente já tem discutido bem mais os impactos da hidroxicloroquina com zinco, com azitromicina. Tem outros antivirais, tem vários tratamentos, eu acho que devem ser concluídos aí, uma boa parte. Tem várias fases de tratamento, né, várias fases de estudos científicos que, quanto mais adiantado, você vai para a fase 2, fase 3, fase 4, se você tem um estudo científico na fase 4, significa que ele já está pronto, já vai estar na bula do remédio, já está um protocolo mundial aceito, então é a última fase. Hoje a gente está fase 1, fase 2, então, mas pela urgência do momento, a gente já está começando a empregar os métodos, mesmo sem ter os estudos científicos amplamente aceitos. Mas, aparentemente, parece que há realmente um resultado positivo, é isso que a gente escuta das redes de hospitais, dos médicos, e que agora a discussão é de que o tratamento sendo começado, não só em estados graves, mas em momento até antes da internação, até mesmo em casa, ele surte um efeito muito positivo e aí você reduz a ocupação dos hospitais e assim reduz a possível morte até por pessoas que não consigam acessar o hospital, né? Porque quando a rede hospitalar está muito lotada, você não consegue. Tem gente que vai ficar sem atendimento e ela vai morrer por conta disso. A mortalidade aumenta demais e o pânico também. Então, toda essa discussão que a gente teve aí nos últimos 10 dias, que é como será a volta do lockdown, se dá para fazer um lockdown vertical ou mais seletivo, se a droga está funcionando, qual a aplicabilidade dessa droga. Tudo isso é bom e construtivo, né, para o mercado e para a economia, né, para as empresas, para as pessoas e até para o sentimento geral da população.
A outra questão é o que os governos e bancos centrais têm feito, né? Como é uma crise deflacionária, então, primeiro de tudo é corte de juros, né? Não vai ter inflação, então vamos cortar juros onde tiver. Então, os países desenvolvidos cortaram rapidamente. Quem tinha, a maioria nem tinha juros, né? Mas quem tinha juros, por exemplo, os Estados Unidos, já cortou muito rápido e levou os juros a zero, né? Então, a primeira onda que a gente viu foi isso. Não que o juros seja suficiente para poder segurar a economia, outras medidas também são necessárias. Então, logo depois, com essa crise de crédito que eu acabei de comentar, houve uma drenagem de liquidez gigantesca de todos os mercados. Houve até stops de grandes fundos lá fora, né, fundos de centenas de bilhões de dólares, que fizeram, inclusive, nesse momento, até o ouro sofreu. Até o ouro, que deveria ser o melhor ativo no pânico, até o ouro sofreu. Porque quem tinha ouro também teve que vender para honrar seus compromissos, que foram, no caso, esses fundos gigantes lá fora. Então, houve uma demanda por liquidez também muito forte. E aí foi o segundo ponto que os bancos centrais adereçaram, né? Além do corte de juros, eles injetaram uma grande liquidez via quantitative easing, Ripple, liquidez de curto prazo e liberação de capital para os bancos. Além disso, os governos também têm lançado grandes medidas, que são de auxílio a empresas e pessoas, né, para que elas consigam atravessar esse período. Então, isso faz com que o efeito colateral dessas medidas do governo, que são boas, justificáveis nesse momento, obviamente, mas o efeito colateral disso é que todos os países eles têm gasto mais, e com essa detração de PIB e perda de arrecadação faz com que os governos todos saiam com endividamento muito maior dessa fase, né? Então, daqui a 2 meses, 3 meses, quando a gente já estiver discutindo uma volta mais amena dos mercados, das pessoas, dos trabalhos, o que vai sobrar de tudo isso são juros mais baixos e um endividamento muito maior de todos os países, né? Então, essa é uma questão que vai ser discutida depois. Alguns países vão precisar fazer reformas para poder equalizar essa dívida, que é o nosso caso, principalmente países emergentes. E outros países também vão escolher o caminho de aumentar impostos, né, para poder reduzir essa dívida. Trazendo a realidade um pouco para o Brasil, né, o que a gente vê, toda essa queda de inflação, a gente tem uma inflação para esse ano de 1%, né, então é uma queda bem grande de inflação, então isso permite o Banco Central cortar juros. Além disso, o PIB vai ser, no nosso ponto de vista, menos 6% esse ano, né? Então, tem uma recuperação no que vem, que deve ir para uns 4% de alta no que vem, porque as pessoas vão voltar, então vai ter essa volta, não tão forte, né, quanto a queda, mas vai haver. Então, como a gente vê as medidas aqui, o Congresso e o governo têm feito os gastos agora, por enquanto eles estão conscritos a esse ano. Faz sentido ser esse ano. Lá atrás, quando a gente teve a crise de 2008, 2009, os gastos foram via aumento de salários de funcionalismo público, muitas despesas permanentes. Então, isso fez o nosso fiscal piorar bastante, porque a crise passou e a despesa continuou aumentando. E agora não, agora a gente está tendo uma discussão de gasto conscrito ao ano de 2020. Então, é uma discussão mais saudável, né? O que o Congresso tem feito e o governo é mais responsável, esse gasto, e também tem ido para a base da pirâmide, para empresas também que não têm capital de giro, liberação de capital até para bancos também, para que dê uma injeção de liquidez. Aí eu acho que o Banco Central tem se mexido muito bem, muito fortemente, com medidas ainda não antes vistas, e
e foram bem rápidos nessas medidas, que não é fácil fazer tudo isso rodar. Agora tem o desafio de entregar, né? Tanto o dinheiro para as pessoas na ponta, quanto o dinheiro, o crédito para as empresas, a liquidez, porque não é só apertar um botão, tem toda a prevenção de fraude e certificação de que essas pessoas são aptas realmente a receber esse dinheiro. Então, mas as medidas têm sido tomadas. Mas, por outro lado, a gente vê uma dificuldade do governo em articular e se coordenar junto com o Congresso, né? E até dentro do próprio governo. Essa coordenação não existe, né? Então, a gente tem uma preocupação para depois de tudo isso. Como que a gente vai resolver o nosso problema da nossa dívida, né? Porque a gente tem uma dívida a gente saiu de 70, grosso modo, 75% do PIB, e a gente vai para algo como 95% do PIB. Né? Então, aquela economia que a gente fez na Previdência, que fazia a trajetória de dívida melhorar, também com o teto dos gastos, vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Então, a gente vai precisar de mais reformas depois. Muitas delas são PEC, né? Então precisa de uma votação bem expressiva. E o governo não parece estar tendo uma relação boa e, ok, a relação agora é péssima, mas depois pode melhorar? Pode melhorar. Mas quanto mais o governo sai do seu primeiro ano ou primeiro ano e meio de governo, menos o Congresso tem uma boa relação com ele. E se você ainda incentiva essa relação não ser tão boa, e, por exemplo, mesmo o partido do governo se dividiu, né? Uma parte ficou no PSL, outra parte saiu, fica mais difícil de você aprovar o que você quer. Então, e ainda assim tem eleição esse ano, no segundo semestre, e vai haver também na virada do ano aí a mudança do presidente da Câmara. Então, se a gente entra nesse ambiente com essa intriga do governo com o Congresso, pode ser que o próximo presidente da Câmara não seja tão amigável às pautas reformistas e né, que façam a trajetória de dívida continuar sustentável. Então, é um ponto muito preocupante, né? Então, a gente tem ficado muito preocupado com o Brasil nesse período. O cenário mudou completamente, né, de um mês e meio para trás. Então, a gente tem optado por fazer mais apostas em lugares que tem menos esse problema, né? Se você olhar, por exemplo, os Estados Unidos, o Trump no começo começou com postura bem parecida com a do Bolsonaro, né, de renegar o impacto do vírus e até renegar o lockdown, mas ele mudou completamente. Ele já faz coletivas de imprensa, ele pega 20 bancos, senta com os 20 bancos, entende o que eles querem, aí depois dá uma coletiva de imprensa. Ele senta com 20 pessoas do setor de saúde, conversa, vê o que eles precisam, faz uma coletiva de imprensa. Então, ele tem tomado todas as medidas de um modo transparente, tem negociado bem com o Congresso. Os Estados Unidos, por exemplo, tem conseguido tomar um alinhamento das instituições, né, tanto do Executivo como do Legislativo, como do Judiciário, e as coisas lá têm andado muito mais rápido, de um modo muito mais harmônico, com apoio da sociedade. Então, aqui a gente vê uma sociedade dividida até com relação ao uso de um remédio, politizar até o uso de um remédio, essa discussão, assim, até maluca, assim. Então, o país está mais dividido, a briga é muito grande em relação ao governo, Congresso. Então, está muito difícil, assim, de equalizar toda essa relação, assim, logo depois do lockdown. Né? Então, Gustavo, você tinha mencionado um pouco antes uma situação que pode ser preocupante, que é esses níveis de petróleo podem desencadear lá nos Estados Unidos uma crise de crédito um pouco mais séria. Vocês estão vendo alguma movimentação
por parte do governo para dar um respaldo para as empresas de shale gas nesse sentido, ou para botar uma pressão? E ainda puxando, caso isso perdure algum tempo, você não vê, de repente, uma postura mais pesada dos Estados Unidos em relação à Arábia Saudita ou à Rússia para eles acabarem com essa guerra? Isso seria até mesmo um trigger positivo quando eles chegassem a um acordo ali? Assim, eu acho que os Estados Unidos ele não tem muito poder sobre a Rússia e a Arábia Saudita. Eu acho que se tivesse, eles já não estariam com essa postura. O que eu acho que existe assim, a OPEC, né, que é liderada principalmente pela Arábia Saudita e Rússia, ela sempre teve esse poder de fazer corte de petróleo. Então eles negociavam, vamos cortar aqui o petróleo para fazer o preço subir um pouco, né? Vamos cortar a produção para fazer o preço subir um pouco. Enquanto isso, nesses últimos 10 anos, enquanto eles faziam esses cortes para, de certa forma, controlar o preço do petróleo, os Estados Unidos só aumentava a produção. Só aumentava. E aí tem uma hora que esses caras olham para o lado, olham para os Estados Unidos e falam, cara, a gente está aqui feito bobo, cortando produção, e o cara lá do outro lado está aumentando produção, fazendo o nosso preço cair. Pô, vamos tentar ferrar ele, porque esse cara ele tem um custo maior que a gente de produção e ele que está nos ferrando, então vamos ferrar ele. Como é que a gente faz isso? Se o custo dele de produção é mais alto, a gente baixa o preço, deixa durante o tempo até quebrar a produção dele que tem maior custo, e depois ele vai ter que sentar com a gente na mesa e entrar aqui para poder negociar com a gente. E aí a gente discute mais, assim, vamos cortar a produção? Estados Unidos também, você também vai entrar nessa discussão se você é o maior interessado de fazer o preço do petróleo subir e você é o único que não corta a produção, né? Então, alguma coisa está errada. Assim, eu acho que dá para entender também o que a Rússia e a Arábia Saudita estão fazendo, né? É o interesse deles. E agora, o que aconteceu? Todo esse estresse levou aos Estados Unidos, de fato, sentar com eles e negociar, né? Então, já está havendo agora, o Trump já tem falado várias coisas nesse sentido, está havendo, o Trump disse que não conversou ainda com a Rússia e a Arábia Saudita, tá? Mas, geralmente, essas negociações elas começam no segundo escalão. O segundo escalão já está conversando com outros países, o Trump já tem indicado, inclusive, que pode cortar a produção, tanto na parte de shale gas, quanto qualquer outra produção, né, de petróleo e energia. Então, o Trump já tem feito essa indicação. Então, parece que, talvez essa semana ou na próxima semana, acho que amanhã parece que pode ter alguma definição sobre isso. É que a definição aparentemente ia ser na terça e aí mudaram para quinta. Mas amanhã talvez tenha alguma definição sobre isso. Mas os Estados Unidos têm sentado com eles para discutir um corte conjunto de produção, né, para poder dar uma sustentação no preço do petróleo. Agora, essa redução de oferta, ela tem que ser feita de modo organizado mesmo, porque se depender apenas da demanda, a demanda não existe do petróleo. As pessoas não têm saído de casa, ninguém tem usado carro, não existe consumo de gasolina, diesel tem, porque ainda tem carga, né, rodando, mas menos do que o que estava antes. Então, assim, a demanda não existe mesmo. Então, deveria haver esse corte realmente de produção nesse nível, mas a Arábia Saudita e Rússia só vão cortar a produção se os Estados Unidos cortar, e para isso eles precisam sentar e conversar. Tem que chegar num acordo. Esse acordo está sendo desenhado. Mas assim, como são três grandes potências que muitas vezes são antagonistas e diferentes demandas, demora um pouco a chegar a bater o martelo, né? Legal. Você mencionou também, falou sobre as atuações dos bancos centrais do mundo. Voltando aqui um pouco para o Brasil, com essa liberação para o Banco Central comprar ativos no secundário,
Como é que você está vendo que vai ser a atuação nesse sentido e como é que seria o impacto no mercado de crédito privado, nas taxas mais longas, nas taxas mais curtas? Uhum. O Banco Central, né, ele acabou de aprovar, tá no Congresso aí para aprovar, acho que tem que ir para o Senado ainda, mas para comprar bonds privados e títulos públicos, né? Tem essa interpretação de que o Banco Central pode fazer que nem os Estados Unidos e fazer quantitative easing, né? Ele sair recomprando a própria dívida do Brasil, imprimindo dinheiro e recomprar a dívida. A gente também achou que pudesse ser essa a intenção do Banco Central. Parecia algo muito assim exótico para um país emergente fazer isso, porque não existe esse assim, esse histórico de um país emergente fazer quantitative easing, porque quantitative easing você faz quando seu juros está zero, né? Aí as pessoas não se importam. Quando você não tem mais juros para cortar, o que sobra para você é comprar seus títulos e você fazer a curva fechar para poder dar algo mais estímulo monetário. O nosso juros não é zero, então seria muito esquisito. A gente tem conversado com os diretores do Banco Central e, inclusive, escutado o presidente do Banco Central. A intenção deles com essa medida não é fazer um quantitative easing. Eles querem apenas atuar em momentos de estresse, em momentos que o mercado de títulos públicos ou privados fica disfuncional. Aí sim eles entrariam, né? Hoje, quem entra na parte de títulos públicos quando o estresse é muito grande e há essa disfuncionalidade é o Tesouro. Então, já existe, essa atuação existe, mas, segundo eles, a intenção dessa medida é ter mais agilidade no próprio Banco Central, que seria mais ágil do que o Tesouro para fazer essa recompra e aí voltar da funcionalidade para o mercado, tanto de títulos públicos quanto privados. Isso eu acho saudável. O mercado de títulos privados não houve recompra, porque o Tesouro não recompra título privado, então ainda há um estresse muito grande, né, no mercado de crédito privado. Então, acho que se o Banco Central entrar, eu acho que dá alguma acalmada aí, sim, de crédito privado. No de crédito no mercado de dívida pública, o Tesouro já entrou, já deu uma boa acalmada, e não tem mais entrado. Então, eu acho que, como o Banco Central e o Tesouro se conversam muito, nos níveis atuais, eu acho que o Tesouro e o Banco Central enxergam que está ok, que não teria nenhuma disfuncionalidade no de título público. Então, acho que o Banco Central não entraria agora, assim. Acho que apenas se tivesse um estresse assim maior, né? A partir desse ponto para pior, como a gente viu 2 semanas atrás. Então, eu acho que no curto prazo tem pouco efeito essa medida tem pouco efeito no mercado de título público, mas de título privado eu acho que pode ter um efeito benéfico, sim, assim, porque ainda há bastante disfuncionalidade. Entendi. Legal, Gustavo. E falando um pouco da atuação de vocês aí nesse mês que passou, nesse mês que foi mais agudo na crise, como é que vocês se movimentaram? Uhum. Aí acho que vale a pena falar um pouco de como a gente pensa também, né, de que vai ser esse processo e a volta desse processo. Primeiro a gente tinha uma posição assim mais consensual, que era comprado em bolsa, aplicado em juros, né, via NTN-Bs, isso bem no começo do ano. Quando a gente viu que o crescimento ele estava decepcionando, a gente foi zerando a posição de bolsa, porque a gente tinha 3% de crescimento, por isso a gente tinha posição de bolsa. Quando a gente foi para 1,5% de crescimento, a gente foi saindo dessa posição, que a gente tinha menos upside, dado todo o rally que a bolsa tinha feito. Então, a gente começou a sair mais de bolsa e ficamos com as NTN-Bs. Quando a gente caminhou para esse cenário de estresse generalizado de crédito e ambiente de deflação em países desenvolvidos e até e desinflação em países emergentes,
a gente viu que a NTNB ia ser o pior ativo aqui de Brasil, né? Por quê? Porque a NTNB ela possui caixa, ela é líquida, ela tem duration, né? E ela tem a componente de inflação. Então, ela é tudo que você não quer ter naquele momento de crise de crédito, né? Então, primeira providência que a gente tomou, além da redução de bolsa, sair das posições de bolsa, foi a redução e zeragem de posições de NTNB. A gente zerou isso, foi zerando isso no meio do estresse, né? Então, quando a gente viu que as curvas abriram muito por conta daquele estresse de crédito, aí e toda aquela discussão, né, que ficou de certa forma até irracional, quando a gente não via fim para os lockdowns, não tinha remédio, não tinha nada e parecia que o mundo ia colapsar, ninguém enxergava o fundo, né? Nesse momento, assim, a gente também viu um estresse significativo aqui, tanto em renda fixa, quanto na bolsa, quanto em tudo. E aí começou a se precificar coisas absurdas assim na curva de juros do Brasil, porque era assim, quero sair a qualquer preço. Então, por exemplo, essa reunião passada de juros que a gente viu que o Banco Central cortou 0,50, chegou a precificar 0,40 de alta, né? Então, não fazia sentido nenhum, naquele momento, precificar uma alta de quase 0,5% de juro, sendo que o cenário era muito desinflacionário e recessivo. O Banco Central vai subir juros num ambiente que é deflacionário e recessivo? Parece uma loucura. Então, mas essas coisas acontecem em momentos de falta de liquidez e estresse generalizado. Então, como a gente já tinha saído da maior parte da nossa posição, a gente enxergou um bom risco-retorno de ganhar esse prêmio de alta que existia, porque não condizia com o fundamento, né, que a gente estava vendo. Então, a gente aplicou a parte curta da curva de juros, né? A gente não gosta da parte longa, porque tem toda essa incerteza fiscal de como vai ser a volta do lockdown, de como vai ser a relação do governo, como vai equalizar a dívida, né? A dívida do país vai crescer bastante, está crescendo bastante. Então, a gente não gosta da parte longa da curva. A parte curta deu essa oportunidade, então a gente falou, vamos só na parte curta, aqui no máximo 1 ano e meio, que já havia muito prêmio, havia uns 3% de alta de juros, então tinha muita oportunidade aí nesse caso. E a gente fez essa posição tanto aqui quanto no México, porque o México também já estava entrando em recessão antes, a situação deles de crescimento era pior ainda do que a do Brasil. Eles já estavam em recessão técnica e eles estão demorando muito mais para agir, o governo em gastos ou auxílio a empresas e pessoas. Então, eles vão entrar numa recessão ainda pior do que o Brasil, né? Eles têm muita produção de carros, que foi um dos setores mais impactados aí, ninguém está comprando carro. Então, o México assim vai ser uma recessão dramática. E também o que sobrou é corte de juros. Então, e os juros deles é bem mais alto que o nosso, 6,5%. Então, tem muito espaço para cortar juros lá. Então, a nossa posição para essa desaceleração desinflacionária em países emergentes, o que a gente vê mais claro é juros curtos. Então, a gente gosta de aplicar os juros curtos, né? Juros longos tem prêmio? Tem prêmio, mas é mais que justificado esse prêmio. A gente não quer mexer aí, porque a trajetória de dívida é muito difícil saber o que vai acontecer na discussão de Congresso e governo. Então, a gente vê muita incerteza, né, à frente. Então, a gente não tem convicção disso. Então, essa é uma posição que é apostando na desaceleração também de países emergentes e desinflação também, né? Queda de inflação. A outra coisa que isso é na parte de renda fixa, é isso que a gente gosta, tá? Uhum. Países desenvolvidos não tem mais juros, né? Não existe mais juros, então não tem nem o que fazer. Você ia perguntar alguma coisa? Não? Ia perguntar assim, que você tinha mencionado mais cedo, ainda nesse movimento de mercado nacional, que o ouro teve uma queda interessante. Vocês, Sim. Em relação a isso, vocês estão vendo se era algum movimento em relação a isso? Sim. Essa é uma outra aposta que a gente gosta bastante, é o ouro, né? Por quê? Porque todo esse processo
de endividamento de países desenvolvidos, né, que também cresceram suas dívidas em relação ao PIB muito, assim como o Brasil. Só que, como eles têm o juro zero, é menos preocupante. Mas os países desenvolvidos têm agora juros zero, juros real negativo, ou seja, se o juros real é negativo, se você está na moeda, você está perdendo dinheiro, né? Você está perdendo dinheiro. Então, os Estados Unidos têm um juro real negativo, o país está com mais dívida, depois pode cobrar imposto e ainda está recomprando os títulos da dívida, imprimindo dinheiro e recomprando título da dívida. A mesma coisa acontece no Japão, na Europa. Na Europa é mais dramático ainda, que você deixa dinheiro no banco para daqui a um ano você receber menos, né? Então, menos nominal, não é nem menos real, não, é nominal. Então, o que acontece? Não tem valor nenhum você ficar em nenhuma moeda, né? Assim, quando você empresta dinheiro, você compra a moeda daquele país, se ele vai te dar menos dinheiro, não tem para que você ficar nessa moeda. Então, a única moeda que retém valor, que você vai ter a mesma coisa, pelo menos daqui a um ano, ou até pode ser que seja mais, é o ouro, né? Você tem certeza que no ouro, se você comprar 1 quilo de ouro, você vai ter 1 quilo de ouro daqui a um ano, né? Então, no dólar, não. Você vai ter menos dólares em termos reais, né? Você vai ter menos poder de compra. Então, a gente gosta bastante do ouro. Quando aconteceu essa zeragem de grandes fundos ali no meio do pânico, o ouro chegou a cair, que era uma irracionalidade também. Então, a gente montou uma posição comprada em ouro. O ouro ele performa justamente nesse cenário de que ou de pânico ou nesse momento que há uma briga entre países para desvalorizarem suas moedas, né? Se a gente lembrar lá, a partir de 2009, os países teve até que se cunhou aquele termo de trade war, era justamente porque os países estavam injetando liquidez e gastando fiscal e tentando desvalorizar suas moedas, né? Então, a gente vai voltar essa dinâmica de trade war, os países tentando dar easing, né, de melhorar as condições financeiras via desvalorização das próprias moedas, né? Então, esse ambiente é muito bom para o ouro. Então, a gente montou essa posição, continua, a gente gosta bastante do ouro, porque para a gente é a única reserva de valor que existe no mundo hoje, é o ouro. Assim, não tem mais nenhuma moeda, até tem o franco suíço, mas o ouro ainda assim é melhor, né? Então, a gente gosta assim, dessa posição de ouro. E assim, essas duas posições, tanto a de renda fixa em países emergentes quanto o ouro, elas são as posições mais pessimistas, né, de certa forma. O ouro ele performa bem no pânico, a renda fixa ela também é uma aposta nesse cenário de desaceleração, renda fixa curta. Agora o nosso portfólio ele é balanceado, a gente é bem equilibrado. Ele é bem equilibrado. Então, a gente também tem aposta otimista, né? O que a gente gosta de apostar otimista? A gente gosta de algum perfil de empresas. É mais fácil falar o perfil e depois a gente chega em quais são, onde estão essas empresas, né? A gente gosta, como essa crise ela é muito incerta, como vai ser, como é o lockdown e como é a volta, a gente gosta de empresas que tenham pouca alavancagem ou perfil de dívida longo, né? A gente gosta de empresas que sejam líderes de mercado, porque geralmente nessas crises as líderes de mercado elas ganham market share. Por mais que elas sofram, as menores sofrem mais porque não têm acesso a crédito. Então, às vezes as menores quebram e aí há uma consolidação maior em vários setores. A gente gosta de empresas que têm um management comprovado, né, com bom track record, que a gente confie. E gosta de empresas que tenham um bom diferencial operacional, né? O que é o grande... Mas
todos esses três fatores que eu falei antes, né, que é o perfil da dívida, o management e líderes de mercado, eles são muito importantes e há bastante empresas assim. Mas, com diferencial operacional, acho que nesse momento é o fator chave. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem uma empresa de shopping que tem tudo isso, que tem pouca alavancagem, que tem um management competente, né, e que que é líder de mercado, ela ainda assim ela vai sofrer durante muito tempo no cenário que a gente tem hoje, né? Então ela precisa de um diferencial operacional. O que é esse diferencial operacional? É justamente a venda online, né? Hoje tudo que é online ou de telecomunicações, ele tem se beneficiado muito desse ambiente, né? Várias empresas têm, inclusive, aumentado receita e o setor como um todo tem aumentado a penetração que o setor online de telecomunicação ele vinha aumentando market share. Só que com essa crise, esse ganho de market share, ele foi acelerado assim muito disruptivamente, né? Então, por exemplo, você pega um público de 65 ou mais anos, assim, a grande maioria nunca mais nunca mais ia comprar online. E a pessoa está ficando lá mais velha, já tem os costumes dela de ir no banco, de conhecer o gerente, ou de ir naquela loja, naquele mercado, conhecer o caixa. Então, não existia tanto esse perfil de usar essas plataformas também de telecomunicação, como é o Zoom, como é o Facebook, como é Netflix, ou mesmo comprar na Amazon. Existia um público mais velho que nunca mais ia ser atingido por essas tecnologias. Esse público hoje é justamente o público que está mais restrito de poder sair de casa, e justamente esse público foi o público que mais cresceu a penetração, né? Porque tem uma pessoa com essa mais idade, ela tem que pedir no iFood, tem que pedir comida ou supermercado pela internet, tem que usar mais a internet, né, para se comunicar e tudo mais, senão vai ficar deprimido, porque não vai ver ninguém. Então, houve um ganho muito grande de pessoas que começaram a ser penetradas. E as pessoas que já usavam a internet, a penetração aumentou mais ainda, né? Então, essas empresas são as empresas hoje mais resilientes que se beneficiam desse processo de lockdown ou uma volta mais lenta do lockdown, que eu acho que está ficando claro que a volta do lockdown não vai ser Woodstock, não vai, acabou o lockdown, todo mundo vai lá, Woodstock feliz do meio da rua, não vai, né? Vai ser muito paulatino, e aí, dependendo de quanto cada país tem de testes, mais fácil vai ser a volta do isolamento seletivo. Então, mas, de qualquer forma, esse costume de compras online e o costume de acesso a serviços online ou nuvem, etc., ele, além de aumentar, ele vai ser muito mais valorizado. Então, as pessoas vão enxergar muito mais valor em ter um telefone melhor, uma banda larga mais forte, vão pagar mais por isso. Então, a gente gosta muito das empresas com esse perfil. No Brasil, infelizmente, na Bolsa, tem poucas empresas com esse perfil. As nossas empresas são mais commodities, bancos, que também vão voltar em algum momento, né? Assim, eu acho que vão voltar de um nível muito mais deprimido, mas vão voltar, porque o país vai voltar a funcionar, mas o processo até a gente ver assim, uma recuperação mais robusta, ele vai demorar. Então, a gente gosta, no Brasil, de poucas empresas, e a gente tem concentrado, tanto por esse perfil de empresas, quanto pelo perfil do país, a gente tem concentrado as nossas apostas muito mais nos Estados Unidos e muito mais no Nasdaq.
porque o Nasdaq é onde tem todas essas empresas, né, com esse perfil que eu falei, que tem Facebook, tem Amazon, tem Apple, tem Netflix, né? Então é onde tem esse perfil de empresas grandes que são quem mais se beneficia disso, né? No Brasil tem algumas empresas que têm mais venda online, que é, por exemplo, o Mercado Livre, que é um dos líderes de mercado, Magazine Luiza, e tem outras que têm aumentado o market share, mas que a gente vê que é um diferencial, assim, que acho que são as empresas que são mais blindadas, né? Então a gente tem, mesmo na bolsa, a gente tem apostado num ponto de vista otimista, mas em empresas que a gente tem maior visibilidade de como vai voltar esse processo, né? Então a gente tem esse portfólio E equilibrado, que é justamente bolsa nessas empresas, o ouro e renda fixa em países emergentes. pegando esse gancho, Gustavo, de recuperação pós-lockdown, quem você vê mais bem posicionado para se recuperar mais rápido aí? E você já deu uma dica que vocês já estão bastante alocados lá em empresas do Nasdaq, de tecnologia. Mas países, pós-lockdown, você vê o Brasil com a capacidade de se recuperar rápido, vê o pessoal de economia mais madura sendo mais rápido nessa volta. O que você acha? Eu acho que a Europa vai demorar muito, né? Porque a Europa, as medidas lá são sempre mais difíceis de serem tomadas. Cada país funciona de um jeito, cultura diferente entre os países, e cada país também foi impactado de uma forma diferente. E a Europa, mesmo quando está tudo bem, ela cresce muito pouco. Então, quando está tudo mais, é mais difícil ainda. Então, Europa esquece. A China, eu estava antes desse call, eu estava conversando justamente com o pessoal da China. Eu acho que a recuperação da China e Estados Unidos ela vai ser parecida, mas a China indo na frente, né? A China ela já está indo na frente. O governo tem provido bastante incentivos, mas não tanto quanto se esperava. E o que a gente tem escutado é que o governo já largou mão do crescimento esse ano e está olhando mais o crescimento do segundo semestre e ano que vem. E aí eles podem realmente voltar e devem voltar a investir mais realmente em infraestrutura, que é para prover mais empregos, dado que o setor de serviços ainda está demorando bastante para voltar, mesmo e assim, eu acho que essa é uma indicação boa, porque mesmo com o governo da China tendo o poder que ele tem sobre as pessoas e decisões pessoais lá, eles falam para voltar do lockdown, para as pessoas frequentarem onde quiserem, mas mesmo assim as pessoas não vão para shopping, né? Então, assim, não vão para aglomerações. Então, não adianta achar que é só o governo falar para todo mundo voltar para o trabalho, que se tiver muita morte, ninguém vai voltar. Não existe, não importa o que o governo fale. Isso a grande prova disso é a China. Então, a volta tem sido um pouco gradual na China, principalmente o setor de serviços ainda está bem ruim, essas partes de shopping, a ocupação é 30%, 20% do que era, mesmo eles estando adiantados aí uns 2 meses na nossa frente. Então, acho que assim, a China vai ter uma recuperação mais rápida, porque entrou antes na doença, né? Tem bastante testes, tem políticas de contenção, tem aquele que é o tracking, né? De quantas pessoas você teve contato para isolar também, os lugares que quem está contaminado passou. Você vê onde teve uma empresa que teve 50% da empresa estava com corona. Então, isola a empresa, isola o prédio, né? Então, eles fazem esse tipo de coisa, tem esse controle muito bem feito. Os Estados Unidos está indo mais ou menos na mesma ponta, né? O Nova York fez o lockdown que está surtindo efeito. Agora, o que tem ameaçado aí são outros estados, como New Jersey, tem piorado. Mas os Estados Unidos ele está caminhando no sentido de ter mais testes também. Acho que o grande segredo para barrar a contaminação, primeiro, é o lockdown, e segundo, para a volta, é a quantidade de testes.
a maior parte da contaminação dessa doença é quando você não sabe que está com a doença, não fez teste e está contaminando todo mundo. Então, quanto mais testes, melhor. Então, acho que assim, os Estados Unidos está bem posicionado para isso, tem dinheiro, tem tomado medidas muito fortes de compra de testes, inclusive até furou os olhos do Brasil aí em várias compras de materiais, até o próprio Mandetta falou isso, né, que está com poucos testes, por conta que os Estados Unidos comprou na nossa frente, e até remédio também. Mas os Estados Unidos têm ido muito bem e têm coordenado tudo de uma forma muito boa. No Brasil, é o contrário. O Brasil, a gente não tem quase nada de testes, é um dos lugares que tem menos testes do mundo, né? Por outro lado, a gente tem melhor clima, melhor perfil da população. Então, pode ser que... E a gente fez o lockdown, né, em São Paulo, principalmente, bem cedo. Então, pode ser que a gente tenha vamos dizer, uma sorte, né, de só o lockdown funcionar e a gente começar a voltar. Mas, assim, o processo de volta aqui, eu não vejo um processo de volta tão organizado quanto nos outros países. Porque para ter uma volta organizada, você precisa de testes. A gente não tem os testes. Então, assim, a gente não tem testes, assim, a gente não tem 10% dos testes que os Estados Unidos têm. E a população é, de certa forma, parecida. Então, e eu acho difícil que tenha, porque a gente é um país pobre, os testes são um recurso escasso no mundo, todo mundo está correndo atrás dos testes, a gente está no final da fila. Então, eu sou pouco otimista com que a volta aqui seja muito rápida e também, e além de se ela for rápida, vamos supor que as pessoas não ficaram impactadas com o número de mortes, a volta foi rápida, só que aí tem uma possibilidade de ter uma segunda onda. A gente vai entrar depois no inverno. Se tiver uma segunda onda no Brasil no inverno, a gente está ferrado. Aí, então, tem muitos pontos de atenção. Acho que o Brasil acho que tem que ter bastante cautela aqui com a nossa volta aqui do Brasil, porque eu acho que não é trivial. Beleza, Gustavo. A gente está chegando aqui no fim do nosso tempo. Queria agradecer a você, a Legacy, por mais essa parceria, pelo tempo de vocês, essa aula que foi dada. Agradecer o pessoal de casa que está assistindo e passar para você agora para as considerações finais. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que é isso. Assim, eu acho que tem que ter bastante cautela aqui no Brasil. A gente tem ficado com as posições mais defensivas para aproveitar a volatilidade e até toda essa incerteza. Eu acho que não é hora de ser herói, é hora de ter paciência, né? E tentar aproveitar as oportunidades quando elas estiverem assim muito claras na frente, né? Então, o processo vai ser lento, vai ter oportunidade ainda de voltar na bolsa. A bolsa não vai ter um rally gigantesco da noite para o dia, porque o processo é lento de volta, ainda vão continuar as incertezas. Então, acho que a palavra-chave aqui é ter paciência e responsabilidade, né? A gente tem tentado seguir assim, tem funcionado aí durante esse período aí de crise e estamos de olho aí tanto nas novidades da doença quanto nos governos, quanto em tudo, para poder também não perder caso o cenário mude, né? Então, acho que tem muitos pontos de atenção, tanto aqui quanto lá fora. A gente tem que manter o olho em tudo isso para conseguir surfar aqui esse ambiente mais incerto. Obrigado. Tá ótimo, então, Gustavo. Mais uma vez, obrigado. A todos em casa, obrigado e até a próxima.